Hoje vamos falar um pouco de uma das minhas autoras favoritas, e vamos fazê-lo a partir das suas próprias palavras. Apesar de Jane Austen ser uma das mais populares romancistas britânicas do período da Regência, sabemos surpreendentemente pouco sobre ela. Afortunadamente, chegaram até nós muitas das suas cartas, editadas pelo seu sobrinho neto Edward Lord Bradbourne. Ela foi, além de uma notável autora, também uma correspondente prolífica. O que é natural se tivermos em conta que estamos a falar do início do século XIX. Muito antes da era dos smartphones e da internet e mesmo antes da invenção do telégrafo, as cartas eram na altura o mais importante meio de comunicação a longa distância. Através destas cartas conhecemos alguns pedaços da sua mente, dos seus valores e das suas opiniões. Como disse, muitas delas foram editadas e publicadas pelo sobrinho neto, Edward Lord Bradbourne, e este indivíduo é um homem que vive na época vitoriana, portanto, os seus pensamentos, as suas ideias e valores vão influir na sua introdução à compilação e nos comentários que vai fazer às cartas. Ele descreve também a tia-avó de forma muito polida, algo que nem sempre transparece nas cartas, que têm ironia e sarcasmo e às vezes até parecem cruéis na nossa visão moderna. A família Austen da época vitoriana tentou polir a imagem de Jane, mas podemos olhar diretamente para as suas palavras, tanto quanto o sobrinho neto nos permite, porque a verdade é que ele censurou algumas das cartas. A primeira carta que nos chega por via da compilação dele data de 1796. Este ano é particularmente importante para o período da Regência porque é o ano em que nasce a princesa Charlotte Augusta de Gales. A carta foi escrita em Steventon, onde o pai de Jane Austen era reitor, e data de 9 de janeiro, um sábado. Foi enviada para Canterbury, onde se encontrava a irmã Cassandra. A carta começa por desejar os parabéns à irmã pelo seu aniversário, que era nesse mesmo dia. A partir deste momento, as traduções feitas do inglês são feitas por mim. Diz então a carta: em primeiro lugar, espero que vivas mais 23 anos. Na noite anterior, Jane Austen tinha estado num baile e disse que passou um tempo extremamente agradável. Pela primeira vez, fala de Tom Lefroy, que é apontado como um dos seus principais interesses românticos. Ouvimos falar dele pela primeira vez através da menção do seu aniversário, que calhou a 8 de janeiro. Diz ela: o aniversário do Sr. Tom Lefroy foi ontem, pelo que vocês têm uma idade muito próxima. Curiosamente, ela chamou a esta informação um preâmbulo necessário. Os sentimentos dela pelo Sr. Lefroy vão sendo revelados à medida que olhamos mais para as cartas. Ela mencionou a presença de vários outros conhecidos no baile e falou da ausência de Charles Fowle, que era irmão de Thomas Fowle. E este Sr. Thomas Fowle era então noivo da Cassandra Austen. Uma das frases desta carta parece tirada quase diretamente de Orgulho e Preconceito. Diz ela que a menina Heathcote é bonita, mas nem de perto tão bela quanto esperava. Vamos comparar, por exemplo, a frase dita pela Sra. Bennet. Espero que não faça tal coisa. Lizzie não é nem um pouco melhor do que as outras e tenho a certeza de que não tem metade da beleza de Jane ou metade do bom humor de Lydia. Ou um muito famoso dito do Sr. Darcy: é tolerável, mas não belo o suficiente para me tentar. A Jane prossegue contando à irmã como ela e o Sr. Lefroy, o seu amigo irlandês, como ela lhe chama, desafiaram todas as convenções sociais. Quase temo contar-te, diz ela, como eu e o meu amigo irlandês nos comportamos. Imagina para ti mesma tudo do mais perdulário e chocante na forma de dançar e sentar-se juntos. Como a autora nos mostrou de forma inteligente em Orgulho e Preconceito, demasiadas danças juntos podem dar lugar a conversas, que é o que acontece com o Sr. Bingley e a menina Jane Bennet. De facto, mais de 2 danças juntas no mesmo baile já eram consideradas um sinal de interesse do cavalheiro. Mas este entusiasmo não durou muito, porque o Sr. Lefroy iria partir na próxima sexta-feira. A Jane Austen descreveu como um jovem muito cavalheiresco, bem parecido e agradável, com quem ela conviveu ao longo de 3 bailes. Diz Jane Austen que a corte deles, como se queira chamar, foi debatida num local chamado Ashe. Isto significa que foi debatida em casa do reverendo George Lefroy, tio de Tom, com quem o último passava alguns dias.
O tom dela em torno de toda a situação é bastante jocoso, mas ela diz também à irmã: desejaria que o Charles tivesse estado em Moneytown, porque ele ter-te-ia dado alguma descrição do meu amigo, e penso que deve estar impaciente para ouvir algo sobre ele. Ela menciona também ter escapado do John Lyford. Nos comentários, o Lord Bradbourne mencionou os Lyfords como homens de medicina, pai e filho, que viviam em Basingstoke. De acordo com o seu testemunho, foi também um Lyford que atendeu Jane nos últimos dias da sua vida. Quanto ao baile, incluiu também uma ceia, como era costume na época, e ela fala de uma estufa iluminada de forma muito elegante. Sabemos pelo menos que serviram peru, porque ela diz: James dançou com Alicia e cortou o peru ontem à noite com grande perseverança. Tal como agora, as estufas permitiam cultivar frutas e flores em climas menos propícios. Mas no período da regência pode destacar-se o cultivo do ananás, que estava tão na moda que era usado até para decoração. Ela dedica também um parágrafo em particular a um dos irmãos, Henry Austen. Este pretenderia adquirir um posto de tenente adjunto no 86º Regimento. O Henry queria então entrar nos regulares. Enquanto a milícia defendia a Grã-Bretanha a partir da pátria, os regulares eram enviados para fora. E ela diz que ele tem expectativa de ser enviado para a África, para o Cabo da Boa Esperança. Nesta fase, ele já serviu na milícia do Oxfordshire por 3 anos, apesar de ter sido preparado para ser um homem do clero, como o pai. Neste mesmo ano, ele recebe também o mestrado, como é referido na carta. Ela diz: Henry parte hoje para Howden a caminho do seu mestrado. Ela fala muito de artigos de roupa ao longo de todas as cartas. As roupas eram necessárias para manter o estatuto social, mas também eram caras. Floresceram então os negócios de roupa em segunda mão. Nesta carta em específico, ela menciona um par de meias de seda que pediu ao irmão Charles para adquirir. Fala também de luvas brancas e persa cor-de-rosa. Persa era o nome dado a um tipo de seda que era muito usado para forros e saiotes. Há também uma referência a chapéus de papel, em que ela diz: cortámos e demos todos os velhos chapéus de papel feitos pela mãe. Não sabemos ao certo o que eram estes chapéus de papel, mas há evidências de terem sido usados ocasionalmente ao longo do século XIX, sobretudo em contextos de trabalho. Os chapéus eram uma parte essencial do vestuário, mas também eram muito dispendiosos e, de facto, na época em que a carta é escrita, são o único artigo de roupa a ser taxado. Por último, ela fala de uma visita do Tom Lefroy e do primo George e descreve aquilo que considera o único defeito de Tom. O seu casaco vespertino é demasiado claro. Ele é grande admirador de Tom Jones e, portanto, usa roupa da mesma cor, suponho eu, que o Tom usava quando foi ferido. Esta referência ao Tom Jones tem que ver com um livro. A história de Tom Jones, o Enjeitado, foi uma novela de Henry Fielding, publicada em 1749. Foi um dos primeiros trabalhos a ser descrito como uma novela e foi escrita em tom cômico. A carta fecha com as condolências aos Beeches pela perda da sua pequena menina, especialmente por ser aquela que tanto se parece comigo. Uma lembrança bastante fria das altas taxas de mortalidade infantis. A menina em causa era filha de Michael Hicks Beach e Henrietta Maria Hicks Beach, e há registros sobre esta família. Michael era filho do baronete Sir Howard Hicks e tornou-se representante no Parlamento. A carta foi escrita ao longo de 2 dias, o que não foi coincidência. Entre as tarefas típicas exigidas às jovens mulheres da época, os eventos sociais e as exigências domésticas, a Jane estava de facto muitas vezes ocupada.